Agora é lei. Quem tentar afastar os filhos do ex-marido ou da ex-mulher corre o risco de ser punido pela justiça, com multa ou perda da guarda das crianças. Aprovada pelo Congresso e recém-sancionada pelo presidente Lula, a nova lei foi feita para proteger os filhos dos casais separados, evitar que se tornem vítimas da chamada Síndrome da Alienação Parental. Trata-se de um conjunto de transtornos psicológicos que afetam crianças e adolescentes quando se tornam alvo de disputas entre os pais. Disputas que rompem depois das separações traumáticas. De acordo com o IBGE, 20 milhões de crianças brasileiras já passaram por esse tipo de pressão psicológica. Embora, claro, só uma pequena parcela tenha desenvolvido a síndrome. Será que uma nova lei vai contribuir para reduzir o problema? Ou se trata de mais um avanço do Estado sobre a vida privada, num país em que se discute até lei para proibir a palmada? A justiça é capaz de enxergar em meio à nuvem de rancores que envolve as separações? Melhor seria que os casais separados se lembrassem de que um outro tribunal os espera, como já alertou o escritor Oscar Wilde. Abre aspas. Primeiro, os filhos amam os pais. Depois, passam a julgá-los. Fecha aspas. Para falar sobre pais, filhos, a nova lei, recebemos o juiz Elísio Luiz Pérez, que é o autor do anteprojeto sobre alienação parental, que agora se tornou lei. E Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito de família. Sejam muito bem-vindos. Todo mundo conhece alguém, conhece um casal, um ex-casal, né? Em que a gente percebe claramente o sofrimento, a manipulação que um dos pais faz para afastar esse filho. A gente vê a dor da criança e vê o quanto são todos impotentes para ajudar. De que forma essa lei vai melhorar essa situação? Ela é complicada de ser aplicada, ela é difícil de ser provada. Qual é a avaliação que vocês fazem? Eu acho que é uma realidade difícil de ser percebida pela justiça. Houve uma enorme resistência em um primeiro momento quando isso começou a ser discutido. Porque foi bem como tu colocaste, esse é um fenômeno que sempre existiu. A gente sempre conhece alguém que um dia falou na frente dos filhos mal do outro, mal da mulher, ou mal... E isto... Ou que deliberadamente manipula, afasta, impede a vista. Exatamente. Separa, troca de endereço, impede as visitas, cria aquela ideia, não, porque teu pai não gosta de ti, porque ele foi embora, porque ele abandonou. É meio que tentar se vingar através dos filhos da dor da separação, da perda, do fim do sonho do amor eterno, né? Mas assim, ó, no momento que na justiça se começou a pensar um pouco mais nessa questão da criança, que começou essa questão interdisciplinar, com laudos psicológicos, sabe, de acompanhamento das crianças, que isso está fazendo parte importante da justiça, começou a se dar conta, assim, das consequências que este tipo de atitude tinha nas crianças. Mas assim, ó, isso é algo novo, começou lá na década de 80, nos Estados Unidos, a se perceber de que isso, de fato, afeta e gera problemas, né, para sempre, para essa criança, a necessidade de conviver com ambos. Mas eu também queria saber do Elísio, quer dizer, a lei efetivamente é melhor, ela é fácil de ser aplicada? Eu acredito que é fácil, sim. Para aqueles casos mais complexos, evidentemente que pela própria natureza do caso, ainda o processo vai ser complexo. O que acontece é o seguinte, há um número grande de casos em que a alienação parental é praticada de uma forma não tão complexa assim. Basta se examinar o caso e dá para se perceber ali que o pai ou a mãe... Barreiras que são difíceis de provar. Não, hoje não, porque ele está com dor de garganta, ele não vai encontrar com você. Não, hoje não, porque... E depois fala para a criança, seu pai não te vê. Quer dizer, como é que você prova esse tipo de situação que é corriqueira, que é meio do o que falta, na verdade, acho que a maior questão não era tanto a prova, mas a necessidade do judiciário atuar, reconhecer que esse tipo de conduta estava acontecendo e que é necessário, de alguma forma, haver alguma intervenção, ainda que uma intervenção branda, para barrar esse tipo de abuso. Então, embora já houvesse no ordenamento jurídico algumas ferramentas para barrar a alienação parental, a lei parece que traz mais efetividade. Ela dá mais ferramentas não só para os advogados, para o pai, para a mãe, levar a questão para o judiciário, mas para o próprio juiz ter mais segurança e pronunciar a ocorrência da alienação parental. Na prática, como seria? Quer dizer, um pai, que acho que é mais frequente, que as mães tomem posse das crianças e não impeçam o acesso dos pais, mas deve ter também situações contrárias. Um pai se sente
agredido ali no seu direito de ver as crianças. O que ele tem que fazer? Como é que ele deve proceder para esse direito ser exercido e ele ter, de alguma forma, até meios de punir essa mãe, ou seja, ela sentir na pele que alguma coisa vai acontecer com ela. É que assim, quando as pessoas se separam, normalmente é estabelecido, né, um regime de visitas, de convivência, agora assim, até a preferência pela guarda compartilhada, mas mesmo assim há um certo regramento da forma de convívio. Quando isso não é obedecido, com essa resistência de entregar, de se mudar ou de não ter acesso, o que acaba fazendo aquele que está se sentindo alijado? Entra na justiça buscando que sejam cumpridas as visitas, né? E acaba assim, denunciando a existência da alienação parental. Traz todos esses fatos que, num conjunto, permitem que se evidencie. E isso que a lei veio. Mas ele precisa provar. Ele tem que ir lá com um conjunto de provas. Ele precisa alegar. A prova da frustração das visitas, da convivência, melhor falar em convivência, não é tão difícil assim. É claro que se pode dizer, em um dia a criança estava doente, um outro dia tinha um compromisso, mas quando se examina que aquela frustração está ocorrendo de forma reiterada, já dá para ver ali que há um contexto de alienação parental. Então, o pai ou a mãe pode levar essa questão para o judiciário, e o judiciário ali com esse instrumento tem mais efetividade para pronunciar a ocorrência da alienação parental. O que ocorria muitas vezes é o seguinte, se levava essa questão para o judiciário e a tendência era se dizer, não, isso é uma picuinha, uma questão menor, um desentendimento passageiro. Ou a mãe é uma cuidadora, isso tudo é e atenção. não se vê aqui, evidentemente que pode ocorrer algum caso em que seja um desentendimento menor, mas há casos em que esse tipo de conduta vai tomar uma proporção grande e vai interferir aí de forma decisiva na formação da criança. Nesse caso, o juiz designaria alguém para avaliar o caso, um psicólogo? Exatamente, foi para isso que veio a lei, né? Ela vê assim, no momento que for alegada ou foi dentro de um processo, ou a parte alegar, ou o próprio juiz perceber, ele determina um novo processo, um procedimento rápido, mandando fazer estudos, mandando fazer uma avaliação psicológica e já de imediato assegura a visitação. E pode, assim, punir o outro que não permite, não enseja a visita. Porque essas questões, elas precisam ser, em primeiro lugar, decididas rapidamente. Porque qualquer incidente disso, na vida da criança, que o tempo da criança é diferente do tempo do adulto, ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando ela se vê... já mudou a cabecinha dela, o coração, e parou de conviver, né, com outro genitor. E até para aqueles casos mais graves, em que existe um estágio mais grave de alienação parental, onde se até acusa um pai ou mãe de abuso contra a criança, muitas vezes até abuso sexual, o juiz o que pode fazer com base na lei, já podia, mas com base na lei, pode determinar que as visitas ou convivência continue ocorrendo, mas com a presença de uma terceira pessoa. Então, se faz, durante o processo ou período de investigação, as visitas são mantidas num local público ou num local determinado pelo juiz, com a presença de um psicólogo, um assistente social, o que, de certa forma, permite... Até que seja levantada a veracidade da denúncia ou não. Sim, ao mesmo tempo que se faz a investigação, se tem a cautela de não fazer com que a própria investigação sirva para afastar, em definitivo, a criança do pai ou da mãe. Agora, quais são, digamos, a gravidade e as respectivas punições que a lei prevê? O que pode acontecer desde o impedimento ali de 3, 4, 5 meses de dificuldades no fim de semana, até a mãe o pai que fala mal deliberadamente, com todas as palavras, os palavrões sobre o outro, que faz a criança participar das conversas rancorosas. Como é que se gradua isso? Pois é, né? Bom, a lei até traz, ela é bem didática, né? Ela tem declinando quais são as condutas que configuram a alienação parental. Desse impedimento, acesso, não dá informações a respeito, por exemplo, da saúde, das questões de colégio, da criança estudo e alienação. Claro que isso não pode levar à reversão da guarda, né? Mas uma advertência para aquele, inclusive a aplicação de multa, o estabelecimento da guarda compartilhada e, em alguns casos, nos casos onde é mais grave, inclusive a reversão da guarda, a suspensão do poder familiar. O que é um caso grave? É esse que o Elise falou, que é algo muito reiterado, que parece assim, as pessoas não se dão conta do que tão perverso e tão abusador é convencer uma criança de que ela foi abusada sexualmente. Então, assim, aliás, essa é uma alegação muito mais frequente do que a gente pensa, menos tribunais. Muito frequente. E há casos que não aparecem de forma tão clara assim como graves, mas há uma intervenção ali na formação da criança, sutil, uma intervenção mascarada,
que num primeiro momento ninguém percebe, mas a criança de alguma forma já incorpora, já está aderindo àquele discurso, já está respondendo à alienação parental, que é quando se diz que está instalada a síndrome da alienação parental. E muitas vezes algum contato com o pai ou com a mãe que é considerado o autor da alienação, ele não se dispõe de nenhuma forma a colaborar com qualquer processo, com qualquer período de tratamento ou ajuda. Então é necessário uma intervenção um pouco mais firme, até estabelecendo um período maior de convívio com o outro e, no limite, se não houver nenhuma resposta possível, até a suspensão da guarda. O presidente Lula fez alguns vetos, né? Um deles justamente é o que punia a denúncia falsa, não é isso? Exatamente. Esse veto sumiu, né? Esse artigo era um artigo que estabelecia um crime, que era para aquela hipótese de falsas denúncias. Ele estabelecia uma pena de até 2 anos, isso cairia lá no Juizado Especial de Pequenas Causas. A intenção era se colocar mais um instrumento para o judiciário para tentar, por exemplo, conseguir uma transação penal ou uma suspensão do processo com a colaboração daquele que praticou esse ato abusivo, né? Mas essa parte, que era a única pena, saiu. As outras medidas que ficaram... Que era pena de 2 anos de prisão, 2 anos de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Evidentemente que, por essa lei que eu disse dos juizados especiais, ninguém, na prática, seria preso... Não ia para cadeia, por causa disso. Claro, a tendência aí de justiça restaurativa seria no sentido de que se conseguir a colaboração daquele que praticou o dano para tentar reverter o processo. Mas a parte que ficou, a parte essencial que ficou, nós não podemos dizer propriamente que ela estabelece punições para quem pratica alienação parental. O sentido principal é proteger a criança. Exatamente, estabelecer medidas que possam corrigir a rota na formação da criança. E o outro impeça isso que é o principal dano, né? Ele estar ausente, alienado do pai, né?